Bom dia, mais um Questão de Direito, a sua qualificação profissional. Não vai perder. É toda quarta-feira, das 10 às 10h30. Estamos aqui à sua disposição para te ajudar, tá? Professor, é importante eu assistir um programa com Questão de Direito? Claro que é feito com carinho para você. O conteúdo é preparado, é totalmente didático para você entender e poder explicar para o seu cliente, poder usufruir na sua profissão. Não vai perder nem o Questão de Direito, nem o Cresce Esclarece, também a Quarta Nobre, não vai perder, sabe por quê? Porque senão você pode ter um problema sério que é chamado de responsabilidade jurídica, que é o tema de hoje. Professor, o corretor tem responsabilidade jurídica? Totalmente, são várias, hein? Esse programa, mais que uma aula, é um verdadeiro conselho para você fugir de vários problemas na sua vida aí profissional. A questão de você ter problema não, um problema profissional, eu vejo, humilde opinião do professor, que é mais falta de conhecimento. Porque quando você conhece o caminho errado, você sabe que aquele caminho é errado. E aí cabe a você fazer ou não. Mas a pior coisa que tem é você ser processado, ter uma reclamação, sem saber o que está fazendo. Então, acorda. Esse programa é o programa que você, se você tem uma parceria com um corretor, você tem que mandar para ele por WhatsApp. Esse é o programa que você tem que divulgar no Facebook, sabe por quê? Porque esse é o programa que vai te ajudar, você e o seu amigo corretor, a sua amiga corretora. Então vamos divulgar esse programa, porque a conversa é séria. Hoje é prática mesmo. Professor, vamos lá. Corretor de imóveis, ele tem noção da responsabilidade dele? Eu pergunto para você. Deveria. Porque olha que coisa, ó. Você é corretor de imóveis, ou seja, você é um profissional que tem uma qualificação técnica. Você tem que ter uma inscrição no CRES, tem que estar regularmente inscrito no CRES, no conselho. Você tem que ter, para conseguir o CRES, você tem que ter uma formação. Ah, professor, mas a formação não achei tão boa. Eu fiz um curso, não frequentei aula presencial, não importa. E hoje não tem mais desculpa. Hoje você consegue no YouTube, você consegue estudar pelo YouTube. Conheço pessoas que aprenderam a falar inglês, espanhol, francês sozinhas. Tudo pelo YouTube. Então basta você ir atrás do conhecimento. E o Cresce te fornece isso. Temos o Questão de Direito, temos a TV Cresce, temos a Quarta Nobre. Então ele te fornece isso. Então o complemento dessa má formação, você que vai correr atrás. Isso vai te ajudar na prática. Então, professor, o corretor ele tem responsabilidade? Claro que tem. Você é o elo de ligação entre comprador e vendedor, locador e locatário. Locador e locatário também a gente tem que ter um certo respeito, porque a legislação de locação é grandiosa, né? Nós temos a Lei 8.245 de 91, alterada pela Lei 12.112 de 2009, que veio alterar pouca coisa na locação. Fato é que a lei continua a mesma, a lei do inquilinato. A lei é protetiva para o inquilino, porque nessa relação o locador ele é mais forte. Então vem a lei do inquilinato para dar um equilíbrio. Por quê, professor? Por quê? Porque a lei fala que só pode fazer um aumento por ano. Um aumento por ano. Só posso aumentar o contrato de locação quando passar o período de 12 meses, a cada 12 meses. Porque senão tinha muito locador que a cada 3 meses ia aumentar o aluguel. O inquilino ia suportar isso? Não. Em relação ao reajuste, o maior reajuste de todos, salário mínimo, FGV, IGPM, tem que ter uma certa, um reajuste. Tem muito contrato de locação mal feito, isso é fato, por falta de conhecimento. Agora, o corretor de imóveis, além da responsabilidade de uma transação de locação, que é grande sim, porque tem corretor que faz locação de galpões, imóveis comerciais, então é uma responsabilidade grande, como também a compra e venda. Mas fato é que tem que ter atenção não só na compra e venda, mas na locação. Ah, professor, não vou tirar a certidão na locação porque é algo mais simples. Se eu tiver prejuízo como corretor, é um prejuízo menor, você não pode correr o risco. Porque além de você ter que ressarcir esse cliente por um erro, porque você agiu com imprudência, né, com negligência, você que não fez a coisa de forma adequada, por falta de conhecimento ou talvez de vontade, você vai responder isso lá na frente, na esfera da justiça civil, além de uma reclamação e uma sanção disciplinar junto ao CRES. Você não pode correr esse risco por falta de conhecimento. Então acorda você, corretor, você tem uma baita responsabilidade. A sua profissão é o quê? Trazer o comprador, apresentá-lo ao comprador, mas você tem que zelar pelo negócio para que a coisa dê certo. O mínimo que você pode fazer numa transação imobiliária para a coisa dar certo é realmente ter acesso ao conjunto de certidões, conhecer a propriedade, falamos sobre isso, certidão de propriedade, você tem que saber o que é uma certidão vintenária, o que é uma certidão objeto em pé. Então você precisa conhecer esse imóvel, conhecer se esse imóvel tem débito na prefeitura,
ou de TR, você se o comprador, né, na verdade o vendedor está devendo. Você precisa conhecer, precisa ter acesso à informação. Você precisa também ter acesso, quem é esse comprador, hein? Será que ele tem várias ações de cobranças, de execução? Será que ele vai... Então, eu vou orientar o meu cliente a parcelar, sendo que ele tem várias ações de cobrança? Vou orientar ele a fazer um compromisso de compra e venda? Ou seja, tem dívida no meio, sendo que ele tem várias ações e não paga ninguém? Ou ainda, eu vou orientar o meu cliente comprador a comprar esse imóvel desse vendedor, que tem vários processos também de execução, de cobrança, inclusive trabalhista. Amanhã depois ele compra esse negócio, ocorre a nulidade desse negócio, porque é uma fraude contra o credor, é uma fraude, ele está lapidando o patrimônio para não pagar os seus credores. Quem vai responder por isso? Lógico, as partes, mas você está no meio. Vai sobrar para você, sempre sobra. Porque o cliente hoje, ele não quer só o seu conhecimento. Ele prefere pagar a sua comissão, os seus honorários como corretor. Sabe por quê? Porque ele quer a sua responsabilidade. Se algo dá errado, é mais uma pessoa que ele tem para apontar o dedo e cobrar na justiça. Toma cuidado com isso. Então, tem que praticar os atos iniciais, tem que tirar a certidão de distribuição civil, distribuição criminal. Por quê, professor? Vai que esse cliente, esse comprador está comprando um imóvel, mas com dinheiro, que não sei, talvez venha tráfico de drogas, um exemplo. Ah, professor, mas isso pode atrapalhar? Pode. Na hora de fechar o negócio, fazer o pagamento do restante, a conta é bloqueada, porque já está sendo objeto de prova de investigação da Polícia Federal, da Polícia Civil. Cuidado, hein? Muito cuidado. Então, professor, o corretor tem responsabilidade, grande responsabilidade. Ele não está lidando com uma venda de uma caneta. Ele está lidando com uma venda de um imóvel. Muitas vezes é o único imóvel da vida do sujeito. Aquele sujeito trabalhou 20, 30 anos numa empresa, vai pegar o fundo de garantia e vai comprar esse imóvel. Ou aquele sujeito sempre se privou de várias coisas na vida para juntar aquele dinheiro e conseguir dar uma entrada na casa, dar um valor de sinal. Cuidado, seja responsável. Não prometa nada. Essa questão de financiamento, toma muito cuidado com isso. Não, com certeza você vai conseguir financiar, hoje em dia é fácil. Cuidado. Ah, mas eu sou correspondente da Caixa. Toma cuidado, não prometa. Fala para o seu cliente, olha, parece, pelo que você está falando, que você tem condições sim, mas realmente a gente vai depender da Caixa Econômica, do Itaú, do Banco do Brasil, para aprovação desse financiamento. Eu não posso garantir. Vou te ajudar para que consiga, mas não posso garantir. Seja sincero nessa transação imobiliária, para não sobrar para você, tá? Isso é importante, sim. Não minta numa transação imobiliária. Olha, não, já está tudo certo, está no nome dele, aí vai ver, não está. Quem vai ser prejudicado é você. Parcerias, vai fazer parceria com alguém, faça um contrato de parceria, né, entre corretores, é importante esse contrato, fique atento, né? O CRES está aí para te ajudar, nesse sentido aqui. Além de fiscalizar, ele te ajuda, olha como ele faz o algo a mais, então aproveite isso. Bom, professor, qual que é a primeira responsabilidade que o corretor pode sofrer? E aí eu vou te falar, a primeira responsabilidade é conhecida como a responsabilidade disciplinar administrativa. O corretor, ele tem uma profissão que é regulamentada por lei. O corretor, ele é responsável pela venda, pela compra, permuta, locação. E não são transações simples, são transações complexas. Você tem que estudar, não tem jeito. A certidão está mudando agora, nós vamos ter uma certidão unificada, outras informações de financiamento, olha quanta coisa você precisa ter jogo de cintura e aprender, ter conhecimento. Então o fato é que quando eu falo de corretor, é uma profissão importante e você tem que ter ciência disso. Se você escolheu ser corretor, você tem que ser um bom corretor, a gente tem que tentar ser o melhor, dentro daquilo que a gente escolheu, ser o melhor. Então fique atento. Primeira responsabilidade, disciplinar. Então, professor, como assim? Se você é corretor de imóveis, como um advogado, você tem um vínculo, você tem um número de inscrição, você pode sim ser objeto de reclamação. O seu cliente pode reclamar de você. Aonde? No seu conselho. E aí vai ter um processo, você tem direito à defesa prévia, é um procedimento administrativo, mas você pode reclamar de você aqui no CRES, sim. Como, professor? Se você praticar um ato considerado um ato abusivo, você praticou um ato negativo, ou seja, deixou de fazer uma coisa que era para fazer, ou positivo, fez uma coisa que não era para fazer, você pode ser punido, sim. Diversas penas aqui que você vai estudar aí, o seu regimento, depende de cada conselho. Aqui no caso do corretor, você vai estudar o seu. É importante você ter acesso a isso, ao estatuto, ao regimento, você tem que ter esse conhecimento. Você pode ainda, no mesma situação, você cometer uma infração ética, além de ter um processo disciplinar, você pode ter um processo civil. Como assim, professor? Perdas e danos. O seu cliente ingressou com uma ação de danos morais contra você, danos materiais. Porque você alegou
que aquela casa estava boa. E na verdade não estava. A casa, não sei, a casa fazia parte de um antigo cemitério, já aconteceu, imóveis rurais. O corretor fez uma venda de uma chácara, sendo que aquela família que morava ali, a cidade inteira sabia, tinha o costume de enterrar os seus descendentes e ascendentes naquele imóvel, no fundo da casa. Nossa, professor, Só que o sujeito veio de fora, falou, vou comprar uma chácara, preço bom, bonita, tem até piscina, só que não sabia disso. Depois começou um boato, você mora na casa assombrada? Depois ele quis fazer o quê? Processar o corretor, processar a imobiliária, porque vendeu uma coisa que sabia. Ah, professor, mas será que agiu com culpa ou dolo? Foi com dolo, porque sabia disso, era um corretor da cidade. Então toma cuidado, fale a verdade, explique para o cliente, faça uma declaração, coloque dentro do contrato isso, para que você não tenha um processo civil. Processo civil dói no bolso. Dói no bolso por quê, professor? Dói no bolso porque é uma reparação. Quando eu pratico um ato ilícito, o sujeito vai e bate no meu carro, ele passou no farol vermelho, eu vou processar ele. Os danos materiais, a reforma no meu carro, e se me gerou algum dano psicológico, físico, eu vou processar dano moral. Então, tudo bem. Você ainda vai pagar em pecúnia, cascalho, dinheiro. Ah, professor, mas eu não tenho esse dinheiro. Vai ter que arrumar, vai ser executado se não pagar. Vai ter um nome, envolvido num processo civil. Mas o pior mesmo é mais uma responsabilidade que é a criminal. Ah, professor, mas eu como corretor eu posso cometer um crime? São vários que você pode cometer. Ficar com dinheiro que não é seu, não fazer o repasse numa administração de imóveis, numa locação. Ficar com dinheiro que não é seu, numa transação de compra e venda. Como assim, professor? O cliente deixa para você vender um imóvel por 250 mil, você vende por 300 e ainda desconta a comissão de 250. Cuidado com isso. Você pode responder um processo criminal. E aí, além da questão do bolso, que é o processo civil, além da questão disciplinar, junto ao seu conselho, você ainda vai ter que responder isso criminalmente. São esferas diferentes, são responsabilidades diferentes. Cuidado com isso. Então, além dessa situação, tem a questão da responsabilidade trabalhista. Cuidado, hein? Fato é, existem algumas profissões no Brasil que você, mesmo ingressando com uma ação, como no caso do advogado, o advogado é muito difícil ele provar o vínculo empregatício. Professor, mas eu trabalho no escritório, sou advogado e trabalho no escritório. Se ele ingressar com uma ação, dificilmente ele vai conseguir um vínculo empregatício. Tem algumas profissões que são consideradas liberais, existe essa dificuldade realmente de conseguir vínculo empregatício. Então, se você tem um corretor que te ajuda no seu escritório, de corretagem de imóveis, na sua imobiliária, faça um contrato bem feito, que não tem vínculo empregatício, que não tem os requisitos da trabalhista. Isso é importante para você se defender amanhã ou depois numa ação, numa reclamação trabalhista. Principalmente aquele sujeito que não tem CRESSE, que está te ajudando, mas só vai ajudar no administrativo. Fique atento, verifique aí realmente se vale a pena abrir uma abertura de uma imobiliária, pessoa jurídica, se compensa de forma tributária, se compensa isso para você. Mas fato é, você tem que tomar cuidado também. Você imagina você, no mesmo caso, ter uma responsabilidade civil, criminal, disciplinar, e ainda no mesmo ano tem uma responsabilidade trabalhista, um sujeito que pediu para trabalhar para você, corretor, depois ele pede um vínculo empregatício. Então fique atento, vínculo empregatício, não tem horário para entrar, não tem horário para sair. Lógico, você deve passar sim orientações, como fosse um regimento interno, um contrato de trabalho, orientações, você deve chegar a esse horário, sair esse horário, porque de sábado tem mais movimento, a imobiliária, para você mostrar fica mais fácil, os imóveis. Então tem que ter orientações, senão não tem jeito, senão virar uma bagunça. Então tem que ter. Mas você não pode cair nos requisitos de um empregado CLT, porque senão você pode ter um problema de vínculo empregatício. Tome cuidado com isso, tá? Então, a grande dica da responsabilidade jurídica dos corretores é na situação que ele tem que ter ciência que ele pode ser processado civilmente, pode ser processado administrativamente aqui no CRESSE, pode ser processado criminalmente, porque ficou com dinheiro que não era para ficar, forjou uma situação, fraudou um documento, mas eu vou fazer um RG, eu tenho prática aqui, eu vou mudar a data de nascimento para provar o financiamento. Não faça isso, porque você vai responder um crime. E pode até perder o seu CRESSE. Não faça isso, dê valor. Você teve todo um procedimento para conseguir a sua inscrição junto ao CRESSE. Então não pode jogar fora, não pode jogar no lixo do dia para a noite. Cuidado com isso. Responsabilidade trabalhista ocorre quando tem subordinação, onerosidade, ou seja, você manda, faz isso, faz aquilo, onerosidade, pagamento com constância. E aquele corretor também, ele frequenta toda semana, todo dia, a habitualidade. Toma cuidado com isso, hein?
essa questão da eventualidade, a não eventualidade, né? O corretor, ele tem que trabalhar, claro, numa imobiliária, mas ele não é obrigado a ir todo dia, então toma cuidado com isso também, ele não pode ter a expectativa de retorno. Fique atento a essas responsabilidades, é isso que atrapalha o corretor de imóveis. Já pensou o sujeito que está começando, inocente, não frequenta as palestras, não tem acesso à questão de direito, ao Cresce Esclarece, informações e conhecimento que ninguém tira de você. E aí ele abre uma imobiliária, um escritório de corretagem, já contrata uma pessoa para ajudá-lo, entra com uma trabalhista, pratica um crime sem saber porquê. Deixa eu faço a administração desse galpão, de 15 mil vai passar para 15.800 com aumento. Eu vou fazer assim, o dono é um senhor, eu não vou falar do aumento, é R$800 a mais, para mim, para me ajudar a pagar minhas contas. E aí depois o filho descobre, vai dar um processo criminal. Fique atento em relação a isso. Responsabilidade é grande, civil, disciplinar, criminal e trabalhista. Então fique atento, esse é o recado que eu estou passando para você, tá? Professor, é verdade, então o corretor é regulamentado por lei? Olha aí, bota o material de apoio. Lei 6.530, depois é importante você fazer uma leitura dessa lei. Compete ao corretor exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização da venda, ou seja, avaliar, né, falar vale tanto, não vale, então ele pode opinar sim. Ainda, e o Código Civil? Também está lá. Olha lá, o Código Civil também fala da profissão de corretor, hein? O Código Civil sofreu modificações, né, que influenciaram, mas fato é que o contrato de corretagem está lá, na verdade, nos artigos 722 a 729, também é importante. Código Civil, não é o processo civil, agora nós teremos um novo Código de Processo Civil, tá? Código Civil, 722 a 729. Dá uma olhadinha com carinho, é importante você, principalmente, está começando na profissão. Ainda, mostra lá o conceito do contrato de corretagem. Contrato de corretagem é um contrato escrito, tem que ser escrito, pelo qual o corretor é empregado como um agente para fazer um contrato, ou seja, uma transação em nome de terceiros. Então, tem que ser feito um contrato escrito, é importante você fazer uma autorização de trabalho, um contrato de corretagem, faça isso, fica mais fácil para você cobrar aquele cliente que não te pagou. A pior coisa que tem para o corretor de imóveis é trabalhar naquele imóvel, mostra para um, mostra para outro. A hora que fecha o negócio, depois de 6 meses, gastou gasolina, condução, almoço, aí o que o vendedor faz? Some, não quer pagar, finge que nem conhece o corretor. Então, se você tem um contrato devidamente assinado, você pode cobrar ação de cobrança. Deve cobrar, hein? Deve cobrar. Você trabalhou seus honorários, tem que cobrar. Mas para isso, tem que ter documentos, testemunhas, e-mails, né? E tem que ter um contrato de corretagem assinado ou uma autorização de trabalho de serviço, tá bom? Vamos lá, ainda. Professor, eu sou corretor de imóveis, então eu preciso fazer o que para não ter problema de responsabilidade? Os atos iniciais, certidões, auto de vistoria, contrato de corretagem, fazer um contrato, uma proposta, um aceite, mandar e-mail, tem que formalizar tudo, porque senão você pode sofrer responsabilidades. Quais? Está lá, de novo, para você no material. Criminal, civil, trabalhista e disciplinar, tá? Fica atento em relação a isso. Em relação à corretagem, nós temos um artigo importante do Código Civil ainda, vai aparecer para você no material de apoio, que é o artigo 722 do Código Civil. Princípio da autonomia da vontade, tá? Então, fique atento a isso, ou seja, você tem que demonstrar sempre boa fé como corretor de imóveis. Então, fique atento em relação a isso. O corretor de imóveis pode ser responsabilizado pelos seus atos? Essa é a pergunta do professor. E aí? Depois dessa conversa franca que tivemos, hein? Pode? Pode. E muito, hein? E muito. Eu costumo dizer que hoje em dia você faz a coisa certa e em algum momento você vai ter problemas, né? Muitas vezes a pessoa não gastou R$1 com você, você fez a coisa certa e ela vai reclamar, vai arrumar pelo em ovo. Então, fazendo a coisa certa você já pode ter problema, mas e se fizer a coisa errada? E fazendo a coisa certa é importante você guardar esses documentos, esses atos iniciais que o professor falou, guarde com você também. Ah, eu tirei certidão de todo mundo, professor, só vou entregar para o cliente. Não, guarda com você também, mas eu não tenho espaço físico, escaneia, coloca no HD, no pendrive, porque hoje em dia você tem que ter um dossiê para te proteger, tá bom? É importante, porque tem gente do mal aí que vai querer te fazer mal sem você fazer nada de errado. Então, fique atento em relação a isso, se proteja para que você tenha um caminho de sucesso e brilho na profissão, ok? Então, fique atento. Olha o material importante aí, ó. Crimes que você pode cometer em corretor, exercício legal da profissão. O que é isso, professor? Aquele corretor que fala que é corretor e não é corretor. Corretor tem que ter Cresce, tem que ter Cresce. Seu amigo faz umas compras e vendas e fala, olha, eu sou corretor. Fala pra ele, ó, tira o Cresce, meu, tá viajando. Tem que tirar o Cresce, corretor só é corretor com Cresce, não é exercício legal da profissão, hein? Fique atento. Esse colega seu que te ajuda dentro da imobiliária, do escritório, fala pra ele, ó, não adianta usar meu Cresce, Cresce é individual.
Não existe esse negócio de usar o Cresce. Ah, eu vou utilizar o seu Cresce, eu até pago metade. Não existe isso. Cada um tem que ter o seu. Fique atento, exercício legal da profissão é crime, hein? A apropriação indébita é o crime previsto pelo artigo 168. Ficar com dinheiro que não é seu. Faz administração de imóveis e não repassa. Pega um dinheiro de compra e venda e não repassa. Cuidado, é crime também, tá bom? Fique atento em relação a isso. Bom, eu desejo a você um Feliz Natal, um próximo ano novo, que 2016 seja um ano de muito brilho para você, muita realização. Parabéns para você que está assistindo nosso programa, fico muito feliz. Agradeço a direção desse programa, que hoje já temos uma grande amizade, isso é muito importante, que foram totalmente competentes, sempre criando melhorias para que você tenha acesso a um programa cada vez melhor. Agradeço a todos, agradeço ao presidente também que tem dado essa oportunidade para a gente formar os corretores. Então, vamos lá, sucesso em 2016, um ótimo ano, um excelente ano, muita paz, muita saúde, muito amor. Fiquem com Deus, obrigado por estar acompanhando nosso programa. Um grande abraço e aqui a gente encerra o último programa de 2015. Valeu, foi um ano bom, saúde, paz, amor, sucesso, muita luz na sua vida, pensamento positivo sempre, que assim é o caminho, né? Problema todo mundo tem, a gente tem que pular esses problemas e sempre pensar positivo e tentar fazer o melhor. Faça o bem, não veja quem, tá bom? Grande abraço, tchau, fui!